Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Quem é o dragão do Apocalipse, capítulo 12, e as duas bestas do Apocalipse, capítulo 13? Porque quando você olha o capítulo 12, vai nos mostrar, vai falar sobre o dragão que engana toda a terra. Olha só o versículo 9, ó. Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora, aqui fora do céu, certo? Ele é a antiga serpente, aquela serpente lá do Jardim do Éden, que fez com que Eva e Adão caísse. Ou seja, a serpente e o dragão se trata da mesma pessoa, do mesmo ser, chamada Diabo ou Satanás. Agora, olha só que interessante. Que engana o mundo todo. Preste atenção, pessoal. Esse dragão que foi lançado fora do céu à terra engana o mundo todo. Que engano é esse, gente? Que engano é esse? Então, tá muito interessante esse estudo. Peço que você preste o máximo de atenção. Apocalipse 12, versículo 9. O dragão foi expulso do céu e hoje engana a humanidade. Aí, quando você lê o capítulo 13, vai falar sobre duas bestas, dois monstros. Inclusive, eu vou ler aqui o capítulo 13 e vou explanar e mostrar nossa visão de quem é esse dragão e de quem são essas duas bestas aqui do Apocalipse. Claro que se você for consultar outras religiões, vão ter entendimento diferente. Até porque a crença dessas religiões não está em harmonia com a IPV, com a Igreja do Pai Verdadeiro. Quando a gente ensina quem é o dragão e quem é as bestas, logo as religiões vão vir contra a gente. Por quê? Porque todos eles adoram aquele Deus que eles pensam que é o Deus verdadeiro. Escute atenção. Então, quando você pergunta a um religioso de religião A, B, C ou D, eles vão te mostrar, vão te falar que o dragão é isso, as bestas é aquilo, ou então não vão saber nem responder. Porque o que eu vejo muito por aí é pastores, teólogos, religiosos, estudiosos, mas quando se trata do assunto Apocalipse, eles não entendem, não faz noção do que seja. Quem é esse dragão, quem é a besta, quem é o falso profeta, eles não têm noção. A Apocalipse é um livro muito estranho, é um livro muito difícil, né? Assim que as pessoas te respondem, sim ou não? É complicado de entender, realmente é. Mas quando você conhece a verdade, você passa a entender. Vou te fazer aqui uma pergunta. Olha só a minha pergunta. Você acha que o Senhor Jesus ia revelar um livro para sua igreja e sua igreja não entender nada? O que é que você acha? Você já se perguntou isso aí? Vou repetir aqui. O Senhor Jesus, ele iria revelar um livro através do apóstolo João para ser lido nas igrejas e os pessoal ficar bobos, sem entender nada? Que é isso que as pessoas por aí falam, porque não conhece o Deus verdadeiro, não tem iluminação do Pai, por isso que o Apocalipse é muito complicado. Ninguém entende o Apocalipse, e é verdade. Essas religiões, infelizmente, não entendem por quê. Compreende? Agora foca nessa pergunta. O Senhor Jesus não iria revelar um livro, pedir para o apóstolo João passar para a igreja, que serve para nós no dia de hoje, somos igreja, para os cristãos não entender absolutamente nada. Não tem lógica. Era melhor não revelar. Sim ou não? Se esse livro do Apocalipse, pessoal, que as pessoas dizem, ninguém entende. Se for assim, por que então que o Senhor Jesus revelou esse livro, gente? Hum? Sabe qual é a verdade? Tem entendimento sim, gente. Pode ter certeza. Essas passagens aqui têm interpretação sim. Agora, você tem que conhecer duas coisas. Você tem que saber de duas coisas para poder começar a compreender as passagens difíceis do Apocalipse.
as passagens que as religiões dizem impossível de compreender. Se você entender essas duas coisas, você vai conseguir compreender muitas passagens do Apocalipse. A tua mente vai se abrir. Quando você compreende quem é o dragão que engana a humanidade e quem é o Pai que o Senhor Jesus revelou, quando você vê que não se trata do mesmo Deus, mas que são deuses diferentes, aí sim você começa a compreender melhor o livro do Apocalipse. Então vamos aqui. Perceba que no capítulo 12, no versículo 9, eu li que o dragão, esse ser espiritual, foi expulso do céu com seus anjos, com seus demônios, à terra. E na terra, esse dragão engana a humanidade. Em outras palavras, se apresentou como o próprio Criador, como o próprio Deus verdadeiro. E assim, eu sei que isso aqui é forte, eu sei que isso aqui é revelador. Os religiosos não vão compreender. É necessário você orar por eles, ensinar, ter paciência, porque eles vão vir contra você. Você está errado, isso é mentira. O Deus verdadeiro é o meu Deus. E isso é normal, por quê? Porque eles aprenderam daquela forma. O Deus que as religiões adoram, para eles é o Deus verdadeiro, é uma verdade. Então é normal eles virem contra você. Quando você chega para eles apresentando a verdade, é normal eles rebater e querer debater com você. Só se o Pai mesmo tocar no coração e abrir a mente deles. Igual aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús. Foi preciso o mestre abrir o entendimento deles para eles compreender. Entende? É por isso que quando a IPV, a Igreja do Pai Verdadeiro, nosso grupo, vai nas casas evangelizando, mostrando o Pai verdadeiro, porque nós fazemos aqui esse trabalho, você nem imagina o que nós passamos. Enfrentamos ateus, enfrentamos outros religiosos que têm entendimento diferente do nosso, principalmente esse aqui, porque a nossa mensagem principal é essa. Andar nas casas anunciando o Pai verdadeiro que o Senhor Jesus revelou, a qual não é o Deus que as religiões pensam que é. Quando a gente se depara aí com testemunho de Jeová, com evangélico e por aí vai, você nem imagina o tamanho da, como que eu posso dizer aqui, da discussão teológica, digamos assim. Mas a gente está preparado para mostrar a verdade. E nós temos conseguido ganhar alguns deles. Outros são duros de coração, outros nos taxam como hereges, como falsos profetas, assim como a igreja primitiva era chamada. Está lá em Atos. Os discípulos do Senhor Jesus eram chamados de falsos profetas, de seita. Entendeu? Então, quando as pessoas chamam a igreja do Pai Verdadeiro de seita, a gente já está acostumado. Afinal de contas, a igreja primitiva, os cristãos que pregavam o Senhor Jesus, que pregavam o Deus verdadeiro, eram chamados de seita pelos fariseus, pelos judeus. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Escute com atenção, pessoal. Apocalipse 13, a partir do primeiro versículo. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder. Observe isso aqui. Versículo 2. O dragão deu autoridade, poder à besta, pessoal. Você tem que entender isso aqui, certo? O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ó 3. Uma das suas cabeças parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Agora olha só que interessante. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Preste atenção que eu vou já explanar isso aqui. Perceba que a besta recebeu a autoridade do dragão. Perceba que a besta foi ferida com um ferimento que parecia mortal, mas foi curada desse ferimento. E por causa dessa cura, eu vou já te explicar o que é isso. A terra segue a besta. Versículo 4.
Olha só que interessante o 4. Adoraram o dragão. Perceba que a terra, as religiões adoram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: olha só, pessoal, essa frase aqui, ó. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Olha só, gente. O que é que a terra fala aqui, exaltando essa besta aqui, que você vai já saber quem é. Eu vou só dar aqui uma pistazinha para você começar a compreender, raciocinar quem é essa besta aqui que a terra adora. Qual é o país, qual é a nação, qual é o povo que todas as religiões idolatra? Israel. Sim ou não? Quem pode guerrear contra Israel? Quem guerrear contra Israel vai morrer, porque o Deus de Israel dá a vitória a Israel. Não é assim, gente. Eu escuto muito aí evangélico falar isso. Essas guerras que tá havendo aí, ninguém vai derrotar Israel, porque Israel é o povo de Deus. A terra, toda a terra diz isso. É ou não é? Você tá começando a clarear agora a tua mente? Então, desde já, quem é esse dragão? Quem é essa besta que recebeu a autoridade do dragão e que foi ferida de morte no ano 70? Já tô começando aqui a explanar já. No ano 70, estude a história de Israel no ano 70, que você vai ver que foi destruído o templo, foi destruída lá Jerusalém, que parecia que Israel, o templo, a Jerusalém, os judeus, pareciam que eles tinham sumido do mapa. Mas no ano 1948, olha só, pessoal, isso aqui é história, viu? Tô aqui inventando, não, é história. No ano 1948, Israel ressurgiu. Isso aqui é história. Israel ressurgiu e toda a terra se maravilhou seguindo essa nação, a besta. E as religiões hoje adoram a besta. Israel exaltam essa nação, porque a nação de Jeová é a nação de Deus. Ninguém pode ir contra Israel, porque Jeová é com Israel. Não é assim que as religiões falam? Faz sentido ou não faz? Então, Apocalipse 13, versículo 4. Ó. Adoraram o dragão que tinham dado autoridade à besta. Eu vou logo te explicar aqui de cara. Esse dragão é o próprio Jeová, o Deus de Israel, que dá autoridade a Israel. E essa besta aqui do mar é Israel, é a nação de Israel. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta e quem pode guerrear com ela? Olha só, tá vendo, gente? Quem pode guerrear contra Israel? Quem pode derrotar Israel? Ninguém, porque Jeová é com Israel. Não é assim que as religiões falam, o povão fala. Olha o 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Esse reino de Israel vai acabar, viu, gente? Esse reinado de Israel está acabando, viu, pessoal? Ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus e amaldiçoou o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. O que é que a Israel, os judeus fazem? Amaldiçoam o Senhor Jesus, sim ou não? Falam mal do Senhor Jesus, sim ou não? Então isso aqui é para você ir refletindo, começando a compreender quem é essa besta, quem é esse dragão. Então quando fala que aqui blasfemaram contra Deus, é os judeus, é os israelitas, que blasfemam do nome do Senhor Jesus. E chama ele de falso profeta e diz que ele é filho do diabo, entendeu? Que ele não foi enviado por Jeová, que Jesus é um falso profeta. Não é assim, que ele não é o Machia, blasfema do nome do Senhor Jesus. E no versículo 6 está dizendo que a besta blasfema do nome do Senhor, né? Ao 7. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada também autoridade sobre toda a terra, povo, nação e língua. 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. É o que está acontecendo. As religiões aí que diz crer em Jesus, mas adora Israel, adora o Deus de Israel, que é o dragão. Isso aqui acontece todos os dias. 8. Todos os habitantes da terra adoram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o 9. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém ir para cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto haverá de ser. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
Olha o 11 em diante, pessoal. Vai falar agora de outra besta, que eu vou te falar quem é essa outra besta aqui. Então perceba que o dragão, aqui do 1 ao versículo 10, é esse mesmo dragão aqui de Apocalipse 12:9. Esse dragão que foi, preste atenção, pessoal. Eu já estou aqui explicando. Esse dragão de Apocalipse 12, que no versículo 9 fala que ele foi expulso do céu e que engana toda a terra. O que engana é esse? Ele se apresentou como Deus verdadeiro. E hoje as pessoas pensam que ele é o Deus verdadeiro criador, mas não é. Esse engano toda a terra é isso, porque ele se apresentou como Deus verdadeiro, certo? Esse é um engano que as pessoas nem imaginam. Mas nessa terra, pessoal, existe um grande engano. Ou você acha que a serpente, quando foi expulsa do céu, ia ficar paradinha? Não, gente. Quando a serpente, o dragão, foi expulso do céu com seus anjos, seus demônios, eles formaram sua nação. Disseram que era o próprio Deus verdadeiro que estava ali aparecendo para Moisés. Entendeu? Até deu leis para se disfarçar. Ah, então é o Deus verdadeiro porque deu lei, ele é bonzinho. Olha só, gente. Tá entendendo o mistério da... Gente, a serpente é sagaz. O diabo é sagaz. Se você não tiver a mente iluminada, você é presa fácil. Porque ele se apresenta como um anjo de luz. Ele se apresenta como Deus verdadeiro. Claro que ele vai dizer que é bonzinho. Claro que ele vai dar lei. Vai dar leis para dizer que é o Deus verdadeiro realmente. Mas o Senhor Jesus veio e desmascarou essa serpente que engana a humanidade. Compreende? Então, Apocalipse 12 fala do dragão que foi expulso do céu. No capítulo 13 fala de uma besta que recebeu a autoridade do dragão e que a terra adora essa besta. E que essa besta é Israel, todas as religiões, todas as pessoas respeitam Israel, porque eles entendem que Israel é o povo escolhido de Deus, o Deus verdadeiro, tá compreendendo? E você, é o que você escuta direto aí, da boca dos religiosos. Ninguém pode ir contra Israel, porque Israel é a nação escolhida, ai daqueles que vai contra Israel, porque Deus é... É ou não é assim? Tá aqui, Apocalipse 3, versículo 4. Quem pode guerrear contra a besta? Quem pode pelejar contra ela? Aqui é Israel, gente. E aí, isso aqui é as religiões dizendo isso. Agora o versículo 11, ó. Então vi outra besta que saía da terra. Aqui já está falando de outra besta, pessoal. Que emerge da terra, que sai da terra. Com dois... Olha, gente, esse versículo 11 aqui é incrível. Se você entender esse versículo 11, pronto. Olha só o do 11. Então vi outra besta, que saía da terra. Com dois chifres, parecia um cordeiro. Preste atenção, pessoal. Mas falava como dragão. Esse versículo 11 aqui, eu vou te falar logo de cara, é uma religião. Por que fala aqui que parecia o cordeiro? Quando você fala de cordeiro, você lembra de quem? De Jesus, de religião, na verdade? De cristianismo. Então essa besta aqui no versículo 11, que parece um cordeiro, é como se fosse uma religião verdadeira. É como se fosse uma religião do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus. Mas falava como dragão. Quando você olha para essa besta, você pensa que é uma religião verdadeira, que é uma religião que apresenta Jesus. Mas perceba que fala como dragão. O que é isso? É os seus ensinamentos, a sua doutrina, que pertence ao dragão. Tá conseguindo agora juntar as coisas? Peço que o Pai das Luzes abra tua mente e teu coração para você compreender esse estudo que talvez nunca você ouviu falar. E a Igreja do Pai Verdadeiro está te revelando aqui quem é o dragão e quem é essas bestas. Vamos continuar. Então, no versículo 11, que João viu outra besta que parecia um cordeiro, uma religião verdadeira, que pregava o cordeiro de Deus, mas na verdade falava como dragão, vou te revelar quem é, certo? O versículo 12, ó, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorar a primeira besta. Presta atenção, pessoal. Essa segunda besta, aqui no versículo 12, faz com que a terra, preste atenção, a terra, o povão, sem raciocínio, sem entendimento, adore a primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Esse ferimento mortal aqui, que a primeira besta sofreu, foi no ano 70, que Israel foi destruído. O templo foi derrubado. Os judeus foram mortos. Só que no ano 1948, essa ferida mortal foi curada. Israel ressurgiu como Estado. Os judeus voltaram para Israel. Compreende?
E toda a terra se maravilhou seguindo Israel, a besta. Realmente Deus é com Israel. Tá aí Israel de novo. Israel ressurgiu. Tá entendendo, gente? A ferida mortal foi curada. Compreende? E essa segunda besta que faz com que as pessoas adorem a primeira besta e adorem o dragão é a Igreja Católica Romana. A conhecida Igreja Católica, a Igreja de Roma. Eles pegaram o judaísmo, juntaram com o cristianismo, juntaram tudo, e ensinaram a você que o Deus verdadeiro, o Pai do Senhor Jesus, é Jeová, o Deus dos judeus, entendeu? Então essa segunda besta, que parecia um cordeiro, ou seja, religião, você olha e pensa que é uma religião que fala de Jesus, mas na verdade fala como o dragão. Apocalipse 12:11. É uma religião, gente, mas que na verdade está a favor do dragão e faz com que a terra adore ao dragão e a segunda besta, aliás, e a primeira besta, que é Israel. Ou não foi a igreja de Roma quem embriagou você, juntando o judaísmo com o cristianismo para parecer que se trata de um Deus só? Quando você lê a Bíblia em si, você vai pensar que é o mesmo Deus, realmente. Por quê? Porque além dessa Bíblia estar manipulada em muitas passagens, juntaram tudo. É o famoso cano bíblico. Juntaram livros, deixaram alguns livros do lado. Isso aqui é forte, viu? Mas é sério, é histórico. Deixaram alguns livros do lado de fora. Ou seja, uma pergunta aqui para você: quem é a Igreja Católica? Quem é a Igreja de Roma para dizer o que é sagrado e o que não é? Você já parou para raciocinar nisso? Quem é a Igreja Católica para dizer o que é certo e o que é errado? Ou você nunca estudou sobre a história do cânon bíblico? O que é o cânon bíblico? Esse livro aqui da Bíblia. Esses 66 livros aqui da Bíblia. Foi a Igreja Católica quem juntou, quem misturou, quem falou, não, esse aqui é sagrado, fica na Bíblia. Esse aqui é apócrifo, eu fico lá de fora. Eu vou te dar um exemplo. É, existe um livro cristão chamado Pastor de Hermas. Esse livro cristão, Pastor de Hermas, e todo mundo que estuda teologia, história sabe disso, ele era lido na igreja primitiva. Muitos cristãos da igreja primitiva tinham tal livro. Pastor de Hermas, esse livro era lido nas igrejas, assim como esses livros aqui são lidos hoje nos cultos. Tá compreendendo até aqui? Pastor de Hermas é o nome do livro, que os cristãos primitivos liam. Só que quando a Igreja Católica sentou lá com seus bispos, padres, o seu conselho lá, os seus cabeças, as suas autoridades para definir a Bíblia, esse aqui sai, esse aqui fica, esse livro Pastor de Hermas foi excluído. Compreende? Então foi a própria igreja Católica quem misturou os livros da Bíblia e falou: isso aqui é sagrado, esse aqui é apócrifo, esse aqui fica, esse aqui sai. Compreende? Então foi isso, gente. Tudo isso fez o quê? Essa segunda besta aqui, que é a igreja de Roma, faz com que as pessoas adorem Jeová, adorem Israel. Por quê? Porque misturaram o judaísmo com o cristianismo. E quando você lê com cuidado, com atenção, gente, a lei de Moisés, os ensinos judaicos, e compara com o evangelho do Senhor Jesus, e compara com os ensinos dos apóstolos, você vê uma gritante contradição, uma gritante diferença. Por que que esses teólogos tão estudiosos conhecem língua original, conhecem grego, hebraico, até creem em Jesus, mas por que que eles não conseguem compreender isso? Não abre o coração para a verdade, porque eles aprenderam desde criancinha que o Deus de Israel é o Pai do Senhor Jesus, por isso que ficam passando pano na coisa e até distorcendo palavras, até distorcendo passagens que mostra claro quem é o dragão. Eles conseguem distorcer e quando você chega para eles pregando essa verdade, eles têm você como falso profeta, como herege, assim como chamaram Marcião de Sinope, lá no começo do segundo século, um cristão verdadeiro que pregava essa verdade, que o Deus de Israel é o dragão e que o Pai do Senhor Jesus é o Deus verdadeiro, que não se trata do mesmo Deus. Marcião de Sinope, um cristão lá do começo do segundo século pregava essa verdade e foi perseguido pela própria igreja de Roma. Os escritos de Marcião, gente, foram queimados. Foi o próprio Marcião quem fez o primeiro cano bíblico. Ele quem pegou os livros cristãos, pessoal, e juntou. Foi Marcião que fez a Bíblia, quem juntou os livros. A Bíblia cristã, mas a igreja de Roma queimou essa Bíblia,
queimou os escritos de Marcião, e daí eles fizeram o cânon bíblico. A Igreja de Roma, essa Bíblia que nós temos hoje, juntaram o judaísmo com o cristianismo, e hoje você adora o dragão pensando que é o Pai verdadeiro. É por isso que o Senhor Jesus, já sabendo disso, ele falou o seguinte, ó: olhe os frutos, pessoal. Gente, o Senhor Jesus é muito sábio. Ele é muito mestre. Ele já sabia que a besta viria. Ele já sabia que o dragão ia enganar a humanidade. Ele já sabia. Se você for olhar para milagres, coincidentemente, acho que está com uns 3, 4 dias atrás, eu conversando com um evangélico, ele falou isso para mim. Ah, esse Jeová Deus faz, por que ele faz milagres? Tá vendo o que a pessoa olha, gente? Faz milagres. E a própria Bíblia fala que os demônios fazem esse tipo de coisa, sinais e prodígios para enganar. A Bíblia diz isso. Entendeu? Que o Deus falso tem poder e que pode fazer essas coisas para enganar as pessoas, para dizer, ah, é o Deus verdadeiro porque curou uma pessoa. Tá entendendo? E os religiosos cegos olham para isso. Ah, esse é o, o dragão, se ele é o demônio, por que, que ele abriu o mar? Ué, mas se. Isso é simples pro demônio, gente. Olha só aqui o versículo. Olha o versículo 13, ó, Apocalipse 13:13, ó. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Entende? Olha o 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que lhe fizessem uma imagem em honra à primeira besta que foi ferida à espada, mas que reviveu. Então, se o demônio tem poder de abrir um mar, por que não pode, de descer fogo do céu, por que não pode abrir umas águas? Entende? E é isso que os religiosos olham para o poder, para os prodígios, para os sinais. Esse é o Deus verdadeiro porque ele abriu o mar. Esse é o Deus verdadeiro porque mandou maná do céu. Tudo mentira. Poder da mentira para enganar as pessoas. É por isso que o mestre falou: olhe para os frutos. Olhe para a árvore. Veja os frutos e você vai ver se a árvore é boa ou má. Olhe para os frutos aqui desse Deus, pessoal. E olhe para os frutos do Senhor Jesus e compare. E perceba que não é o mesmo Deus. Olha para a pregação. Olha para a pregação de Moisés. E olha para a pregação do Senhor Jesus. Como há uma grande distorção. Certo? Então vamos aqui concluir. Então, pessoal. Aí concluindo aqui o 16. Também obrigou todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Aí o 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, Israel. Esse número é 666. Então, pessoal, resumindo, para o vídeo não ficar tão longo, já está em quase meia hora. Quem é esse dragão? É o Deus de Israel. É a serpente que foi expulsa do céu e engana a humanidade. Quem é o Deus hoje que a terra adora? Quem é o Deus hoje que a terra inteira adora? Que as religiões adoram? As religiões pode até distorcer entre si em alguns entendimentos. Tipo o que acontece depois da morte, se Jesus volta antes ou depois da tribulação, se, algumas coisas assim que é normal haver discussões, alguns assuntos teológicos, as religiões se contradizem entre si, mas todos, sem exceção, todos, seja testemunho de Jeová, evangélico, por aí vai, mormons, todos adoram a quem, pessoal? O mesmo Deus, o dragão que engana a humanidade. Através de quê? Das religiões. Das religiões. Quem é que prega a Deus para as pessoas? As religiões. Entendeu? Então esse dragão é o Deus de Israel que engana a humanidade. Essa primeira besta é o próprio Israel, que recebeu a autoridade de seu Deus Jeová, e percebe que Israel é uma forte nação, não é verdade? Nossa, quem vai contra Israel é destruído. Não é assim, desde lá no princípio. É Israel, a primeira besta, certo? E essa ferida mortal que eu li aqui, que essa primeira besta recebeu e parecia que tinha sido morta, parecia que tinha sumido do mapa, mas na verdade reviveu, foi no ano 70 que Israel foi destruído.
Jerusalém, o templo caiu por terra, os judeus foram mortos. Só que no ano 1948, Israel ressurgiu e todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo voltaram para lá. A nação de Israel ressurgiu, renasceu em 1948. É aquele que diz em Apocalipse que eu acabei de ler. E a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo quem? Israel, a besta. Todas as religiões do mundo idolatra essa nação. Por quê? Porque eles entendem que Israel é a nação do Deus verdadeiro. Então esse livro do Apocalipse é tão maravilhoso, tão revelador, que quando você consegue compreender isso, a tua mente vai se abrindo. Essa segunda besta aqui para concluir é a igreja de Roma, que perseguiu a verdade, perseguiu Marcião, perseguiu os cristãos que acreditavam no Pai do Senhor Jesus, queimou os escritos, isso é história, pode pesquisar sobre Marcião, queimou tudo isso e começou a pregar à humanidade que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Juntou o judaísmo, o cristianismo e hoje você pensa que se trata do mesmo Deus. Entendeu? Então esse é o estudo do dragão, das duas bestas. Certo? É um resumo, é um básico. Tem coisas mais profundas, mas eu passarei aqui 1 ou 2 horas explicando tudo. O que é a marca exatamente, etc. Tal. Eu tinha que passar aqui 2 horas, certo? Você que congrega conosco pessoalmente, você sabe, né? Que aqui a gente tem 1 ou 2 horas sentado, conversando, analisando, aprendendo, ensinando. Agora no YouTube a gente vai passando passo a passo, porque fica o vídeo longo, etc, etc, tá bom? Então, pessoal, esse é o estudo. Espero que o Pai das Luzes te ilumine, te abençoe. Estou aqui pregando essa verdade diante do Pai, que há de julgar todas as coisas, e tenho certeza que eu sei o que estou dizendo. Então, quem é o dragão do Apocalipse? É o Deus de Israel. É a própria serpente que foi expulsa do céu e engana a humanidade. Quem é a primeira besta do Apocalipse 13? É Israel. E as religiões adoram essa besta, pensando que é a nação do Deus verdadeiro. E quem é a segunda besta? É a igreja de Roma, que faz com que as pessoas adorem a segunda besta, Israel, porque juntou o judaísmo com o cristianismo. Faz com que as pessoas adorem o dragão, que é o Deus de Israel. E as religiões todas estão embriagadas com o vinho dessa prostituta, que é a igreja de Roma. As religiões falam até mal da igreja de Roma. É ou não é assim? Mas no fundo, do fundo, todas elas estão embriagadas com a doutrina da igreja de Roma. Apocalipse 13 e 11. Preste atenção aqui para concluir o vídeo. Apocalipse 13 e 11. Essa segunda peixe que João viu parecia um cordeiro. Parecia uma religião santa, uma religião verdadeira. Mas ensinava, falava como o dragão, que é a igreja de Roma, certo? Então essa é a mensagem, esse é o estudo. Igreja do Pai Verdadeiro, Pacaju, Ceará, congregue conosco. Venha se unir a nós. Estamos aqui juntos para lhe receber. Seja nas redes sociais, seja pessoalmente. Estamos aqui, gente, Pacaju e Ceará. Eu sempre deixo meu contato aí nos vídeos. Pode entrar em contato, pode perguntar. Fique à vontade. Estamos aqui para juntos esperarmos o retorno do Senhor Jesus e adorar ao Pai verdadeiro. Amém.